estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Esse capítulo traz uma parte muito importante da trajetória do apóstolo Paulo, revelando a maneira como ele lidou com a acusação e o julgamento, sem nunca se desviar de sua fé ou de seus princípios como seguidor de Cristo. O capítulo é repleto de ensinamentos que nos mostram o poder da perseverança e a importância de sermos fiéis a Deus mesmo em situações de dificuldade extrema. Ao final deste estudo, faremos uma oração especial, pedindo a Deus que fortaleça nossa fé e nos ajude a ter o mesmo comprometimento que Paulo teve, buscando servir a Deus de maneira plena e completa. Esse momento de oração será um devocional, para que possamos refletir, nos aproximar de Deus e pedir que Ele nos ajude a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Antes de nos aprofundarmos no texto, é importante entender o contexto em que esse capítulo ocorre. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, um discípulo e companheiro de Paulo, que buscou registrar a propagação do Evangelho e o crescimento da igreja primitiva após a ascensão de Cristo. Nesse livro, vemos como os apóstolos, especialmente Pedro e Paulo, enfrentaram inúmeras adversidades para cumprir a missão que Jesus lhes deu: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eles enfrentaram perseguições, prisões e até a morte, mas nunca desistiram. O capítulo 24 nos leva para um desses momentos difíceis. Paulo já havia sido preso e estava sob a custódia romana, enfrentando acusações vindas dos líderes judeus que se opunham veementemente ao seu ministério e à mensagem que ele pregava sobre Jesus Cristo. Paulo foi levado ao julgamento diante de Félix, o governador romano da província da Judéia. Esse julgamento era de extrema importância, pois poderia determinar o rumo de seu ministério e de sua liberdade. No entanto, mais do que buscar provar sua inocência, Paulo aproveita essa ocasião para testemunhar sobre Jesus Cristo, mesmo sabendo que isso poderia colocá-lo em uma situação ainda mais delicada. Ele estava totalmente focado na sua missão, disposto a enfrentar qualquer coisa para que o Evangelho fosse proclamado. Este é um exemplo profundo de compromisso com Deus e de coragem inabalável. A leitura do capítulo começa com a chegada de Tértulo, um orador contratado pelos líderes judeus para representar as acusações contra Paulo diante do governador Félix. Nos versículos 1 a 9, vemos como Tértulo inicia seu discurso com um tom bastante lisonjeiro, elogiando Félix e sua suposta habilidade em manter a paz e promover melhorias para a região. Essa introdução não era uma demonstração sincera de gratidão, mas uma tática para influenciar e persuadir Félix, criando uma atmosfera favorável para as acusações que se seguiriam. Tértulo apresenta 3 acusações principais contra Paulo. Primeiro, ele afirma que Paulo era um pestilento e um perturbador da paz, alguém que incitava desordens entre os judeus em todas as regiões. Essa acusação tinha um peso significativo, pois qualquer pessoa que causasse agitação ou tumulto poderia ser vista como uma ameaça à ordem pública, algo que os romanos não toleravam. Em segundo lugar, ele acusa Paulo de ser o líder de uma seita chamada os Nazarenos, referindo-se aos seguidores de Jesus de Nazaré. Na época, o cristianismo ainda era visto por muitos judeus como uma seita herética e perigosa, e associar Paulo a ela era uma tentativa de denegrir sua reputação e de colocá-lo contra as autoridades romanas. Por fim, Tértulo alega que Paulo tentou profanar o Templo de Jerusalém, uma acusação que, se comprovada, seria uma grave ofensa tanto para judeus quanto para romanos, pois envolvia desrespeito a um local sagrado. Essas acusações são todas mentirosas e infundadas, mas foram estrategicamente construídas para criar uma imagem negativa de Paulo diante do governador Félix, como um agitador social e um ofensor religioso. No entanto, Paulo não se intimida diante dessas acusações e prepara sua defesa com sabedoria e clareza, demonstrando sua confiança em Deus e em sua missão. Após ouvir as acusações, Félix permite que Paulo apresente sua defesa. Paulo começa sua resposta no versículo 10, abordando o governador com respeito e objetividade. Ele não se deixa levar pelas emoções ou pela pressão da situação, mas responde de maneira calma e racional, evidenciando sua fé e seu compromisso com a verdade.
Primeiramente, Paulo destaca que ele esteve em Jerusalém por apenas 12 dias, o que seria um período insuficiente para organizar qualquer tipo de tumulto ou rebelião. Ele afirma que não foi encontrado causando desordem, discutindo com ninguém ou incitando uma multidão, seja no templo, nas sinagogas ou na cidade. Ele se posiciona como um homem que busca viver em paz e cumprir suas obrigações espirituais. Paulo prossegue afirmando que ele é de fato um seguidor de o caminho, um termo utilizado para descrever os primeiros cristãos, mas ressalta que isso não implica desrespeito ou oposição ao Deus de Israel. Pelo contrário, Paulo adora o mesmo Deus de seus antepassados e acredita firmemente na lei e nos profetas, elementos centrais da fé judaica. Ele deixa claro que sua fé em Cristo é uma extensão de sua herança espiritual como judeu, e não uma rejeição dela. Além disso, ele menciona que sua visita a Jerusalém foi para cumprir um voto de purificação e ajudar os necessitados, destacando que ele estava em total observância das práticas religiosas judaicas. Ele reforça que não foi visto fazendo nada que desrespeitasse o templo ou a cidade, e que as acusações de profanação são completamente infundadas. Paulo também aproveita para falar sobre a ressurreição dos mortos, um ponto crucial de sua fé, que o conecta diretamente a Jesus Cristo. Ele explica que sua esperança na ressurreição não é algo que deva ser visto como ameaça, mas como uma esperança comum que muitos judeus também compartilhavam. Essa defesa demonstra a sinceridade de Paulo e seu desejo de proclamar a verdade do Evangelho, mesmo em uma situação de extremo risco. Nos versículos 22 e 23, vemos a reação de Félix diante da defesa de Paulo. Félix, embora tivesse algum entendimento sobre o caminho e os cristãos, opta por adiar sua decisão, dizendo que aguardará a chegada do comandante Lísias para que ele possa ouvir a sua versão dos acontecimentos. Essa decisão foi uma forma de Félix evitar se comprometer diretamente, mantendo a situação sob controle sem tomar uma posição definitiva. Félix decide manter Paulo em custódia, mas permite que ele tenha um certo nível de liberdade, podendo receber visitas de amigos e assistência. Isso indica que Félix não via Paulo como uma verdadeira ameaça à ordem pública, mas ainda assim escolheu mantê-lo preso para evitar problemas com os líderes judeus que pressionavam por uma condenação. Félix era conhecido por seu caráter ambíguo e por decisões políticas de conveniência, e essa decisão reflete essa postura. Os versículos 24 a 27 narram uma interação poderosa entre Paulo, Félix e Drúxila, a esposa de Félix, que era judia. Curioso, Félix chama Paulo para falar sobre a fé em Jesus Cristo. Nesse encontro, Paulo não se limita a falar sobre sua defesa pessoal, mas aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho. Ele discorre sobre temas como justiça, domínio próprio e o julgamento vindouro. Esses temas são centrais para o entendimento da mensagem de Jesus, que chama todos ao arrependimento e à busca de uma vida justa. A mensagem de Paulo impacta profundamente Félix, que se sente desconfortável e assustado. Paulo, sem hesitar, aborda a necessidade de viver uma vida íntegra e em obediência a Deus, o que contrasta fortemente com a vida de Félix, conhecida por ser corrupta e imoral. Félix, no entanto, decide adiar uma resposta, dizendo a Paulo: por agora, pode ir, quando eu encontrar uma oportunidade, chamarei você de novo. Esse adiamento revela a resistência de Félix em abrir mão de suas práticas e seu estilo de vida, mesmo sabendo da verdade que Paulo proclamava. Félix também mantém Paulo preso por 2 anos, na esperança de que ele oferecesse suborno para ser libertado. Félix é substituído por Pórcio Festo, e Paulo permanece encarcerado. Esse período de espera para Paulo foi uma prova de fé e paciência, mas ele continuou firme em seu compromisso com Deus, sem desistir da missão que o Senhor lhe deu. Ao ler Atos 24, somos confrontados com questões de fé, integridade e compromisso. Paulo estava disposto a enfrentar qualquer adversidade para permanecer fiel a Deus, mesmo diante de um julgamento injusto e de um governador indeciso. Ele nos ensina a importância de sermos fiéis e confiantes na nossa fé, independentemente das circunstâncias.
Assim como Paulo, também enfrentamos desafios e situações difíceis em nossa jornada de fé. Muitas vezes, podemos sentir que estamos sendo julgados ou incompreendidos, mas devemos lembrar que Deus está conosco e que nossa fidelidade será recompensada. Paulo usou sua situação para testemunhar, e nós também podemos usar nossas adversidades para crescer e glorificar a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela vida de Paulo e pelo testemunho poderoso que ele nos deixou. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter a mesma coragem, a mesma fé e o mesmo compromisso que ele teve. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em todos os momentos, mesmo quando enfrentamos desafios e perseguições. Que possamos sempre falar a verdade com amor, sem medo e com a certeza de que Tu estás ao nosso lado. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos levar o Teu Evangelho a todos, usando cada oportunidade que temos para falar de Ti. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja aprofundar seu relacionamento com Deus, eu te convido a se inscrever no canal para continuar acompanhando estudos e reflexões como essa. Compartilhe este vídeo com alguém que possa estar precisando dessa palavra hoje, e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua fé a cada dia. Nos vemos no próximo estudo.